Que a doce paz a todos, que a gente possa, nesse dia frio, deixar nossos problemas lá fora e sermos aquecidos com esse amor de Jesus, que está sempre ali, disponível, a nosso alcance, que possamos sentir. E o tema da noite é Jesus, um convite ao amor. Falar de Jesus não é nada fácil, devido à grandiosidade desse ser. Mas como dizia Emmanuel, somos apenas coladores de cartazes desse grande espetáculo do Mestre. Estamos aqui para falar, mas principalmente para aprender. Porque o aprendizado ele é constante, ele é para a vida, ele é para toda a eternidade. Estamos em constante transformação. Então quando a gente pega a vida de Jesus, a gente aprende com ela do começo ao fim. O ser mais extraordinário que a humanidade já viu, nasceu num curral, junto aos animais, para ensinar à humanidade presente e à humanidade futura que a felicidade da vida não está nas coisas do mundo, não está nas pessoas, mas ela está na intimidade, na profundidade de cada ser. O mundo pode estar em pedaços. Se eu estiver conectado comigo, eu encontrarei esse sentido e, consequentemente, essa felicidade. Então a gente aprende. Com Jesus, até os 30 anos, viveu no extremo anonimato, trabalhando na carpintaria com o pai, para nos mostrar a importância do trabalho honesto, correto, para que a gente possa encontrar ali, através do trabalho, esse senso de sentido, de propósito. E dos 30 aos 33, sua grande missão. Ajudou, amparou, cuidou, amou. Todos, sem distinção. E o que ele recebeu como premiação dessa sociedade, que pouco evoluiu nesses 2000 anos, foi agredido, humilhado, traído por um amigo, negado por outro, esquecido pelos demais. Carregou a sua cruz literalmente sozinho. Todos o abandonaram, exceto algumas poucas mulheres e João. E ali foi pregado numa cruz. E com as mãos pregadas na madeira, com os pés sobrepostos, ele ainda tem força para pedir a Deus: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que estão fazendo. Esse é Jesus. Esse é o amor que nos convoca diariamente a segui-lo, a nos mostrar caminhos, possibilidades, formas de ver a vida de uma outra forma, de um outro jeito. Com a certeza que Jesus nunca prometeu uma vida fácil, isenção de problemas, isenção de sofrimento. Jamais. Ele nos mostrou justamente o contrário, com a sua própria vida. E realmente estar reencarnado é passar pelas provações, pelas privações, pelas ausências, pelos abandonos, pelas traições. E mesmo assim, continuar de cabeça erguida, confiando nesse Deus que é Pai e que não desampara ninguém. Esse é o convite do nosso Mestre. Porque o reino que ele nos propõe não é deste mundo. Ele não prometeu as facilidades do mundo, mas prometeu que aquele que fosse fiel até o fim desfrutaria da sua paz. A paz do Cristo. E eis o grande desafio. O desafio de seguir Jesus. De sermos os trabalhadores da última hora. Aqueles que relutaram e escolheram tantas outras coisas. Porque fomos, no decorrer dos anos, dos séculos, negando esse Jesus. E negando. Mas é chegado novamente o convite. Seguir ou não seguir? Mas não seguir em palavras, é o seguir em ações, comportamentos, atitudes, sentimentos profundos que nos movem
que nos conectam com essa mensagem. Esse é o nosso compromisso com Jesus. Foi assim que um homem chamado João agia. Ele era um homem de fé. Tinha Jesus como seu modelo e guia. Ele era militar. E numa época remota, ele foi convocado também, lamentavelmente, a uma guerra. E nessa guerra, ele lutou com todas as forças da sua alma. Mas João, antes de ir para a guerra, ele fazia todo um roteiro até a sua casa. Sempre passava por uma praça. E nessa praça tinha um mendigo, um morador de rua, um excluído, um invisível da sociedade. E João era bom, seu coração era bom. Todas as vezes que ele via o mendigo, ele era sensibilizado. Ele botava a mão no bolso e tirava as moedas que tinha e atirava o mendigo. E essa cena se repetiu várias e várias vezes. E eis que eclodiu a guerra, ele é convocado e ele vai. Luta, dá o seu melhor, enquanto militar que era, é preso. E ali na prisão ele passa os horrores, sente na pele os horrores daquela guerra. Os anos passam, a guerra se encerra e João é liberto. Não mais o João alto-oficial, militar, respeitado por todos. João é liberto, um farrapo humano, doente, magro. E ele volta para casa. Longo trajeto. Passa por aquela praça e ao ver aquele mendigo, estava chovendo, aquele frio. Ele não tinha moeda para dar. Bota a mão no bolso, nada tinha. Mas ele tinha uma manta que o cobria. Ele tira a sua manta e o mendigo está ali encolhido e ele joga para o mendigo. O mendigo pega e se tapa e fica ali. E ele vai para casa, João. A esposa, ao vê-lo, toma um susto, pois achara que ele morrera anos antes. Ela refez a sua vida, casou novamente, teve outros filhos. Os filhos de João já não o reconheciam, estavam crescidos. E João percebe que não é bem-vindo no próprio lar. Pega algumas poucas roupas e sai. Sai sem saber para onde ir, sai sem saber o que fazer. E passa por aquela praça. Olha o mendigo. E naquele momento, pela primeira vez na sua vida, João enxerga o mendigo. Porque agora ele sente o que o mendigo sente a vida inteira. O abandono, a solidão, a exclusão. E tomado de um impulso natural, ele corre em direção ao mendigo e abraça aquele mendigo. E chora. Chora naquele ombro as lágrimas de uma vida inteira, as dores de uma vida inteira, as dores que ele carregava. Chora copiosamente. E quando ele consegue recobrar suas forças, levanta a cabeça. O mendigo tira o capuz. E João percebe que está na presença de Jesus. Era o Cristo. O tempo todo era ele. Jesus lhe afaga os cabelos, lhe olha nos olhos com aquela doçura, com aquele amor que transborda. E Jesus diz: João, meu amado João, como eu esperei por esse momento. João, eu te agradeço pelas moedas que me destes. Todas as vezes que deres uma moeda a alguém, não importa o que a pessoa faça, é a mim que estás dando. Todas as vezes que esquentares a alguém, é a mim que estás esquentando. Por isso eu te agradeço por aquela manta. Mas agora, João,
eu te agradeço por esse abraço. Porque pela primeira vez na sua vida você abriu espaço para que eu me fizesse presente. Agora vem, João. Vem. Vamos para casa. E ali, abraçado a Jesus, vai. João, seu espírito liberto e seu corpo cai naquela neve gelada daquele inverno. Ele voa até planos mais altos com Jesus. Todas as vezes que temos a possibilidade de ajudar alguém, é a Jesus que estamos fazendo. Como ele mesmo vai nos dizer, tive fome e me desses de comer, estava com frio e me esquentastes, estava preso e foste me visitar. Todas as vezes que fizeres ao menor dos pequeninos, é a mim que estarás fazendo. Jesus está aí. Por isso, nós, enquanto seguidores de Jesus, não podemos e não devemos perder essas oportunidades que a vida nos dá de sermos as mãos de Jesus a acalmar, as mãos de Jesus a levantar, as mãos de Jesus a acolher, a impulsionar para o que há de melhor na vida. Esse é o nosso compromisso. Esse é o nosso dever. Problemas, dificuldades, adversidades, todos nós possuímos. É do jogo, é da vida. Só que elas não podem nos limitar, as nossas ações. Elas precisam nos impulsionar. Se hoje estamos enfrentando alguma adversidade, existe um grande aprendizado nisso. Não existem vítimas nesse processo, sabemos disso. A doutrina espírita nos mostra isso. Somos co-criadores da nossa realidade. Se não existe uma explicação lógica daquilo que estamos vivendo no presente, a explicação certamente está lá atrás, em outras épocas, em outras vidas. Aí temos a bênção do esquecimento, porque não teríamos condições psicológicas de suportar todo o mal que já realizamos. Então que a gente possa, apesar das nossas dores, apesar das nossas feridas, dos vazios da nossa alma, continuar, seguir, fazer todo o bem que pudermos, porque é através do bem realizado que as nossas próprias feridas, dores, são amenizadas. Estudos mostram que ações solidárias é terapêutica quando o assunto é saúde mental, quando o assunto é depressão, ansiedade, pânico. Porque faz com que isso te desconecte das suas dores e te conecte com outras dores. Ou até com dores maiores do que as nossas. E esse movimento de sair de si mesmo, se conectar com a dor do outro, com a dor do mundo, te faz perceber muitas vezes que o nosso problema não é o maior de todos. E faz com que a gente comece realmente a valorizar tudo aquilo que a vida nos traz. Encontrando realmente sentido naquilo que a vida nos traz. E falando de sentido, trago a imagem de um homem chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um psiquiatra austríaco, prisioneiro nazista. Passou pelos horrores do Holocausto, 4 campos de concentração, separado da esposa que estava grávida do seu primeiro filho. Pai, mãe, irmãos, todos assassinados, exceto uma única irmã que ele foi descobrir anos depois de liberto. E dentro dos campos de concentração, passando os horrores do Holocausto, desenvolveu a sua teoria psicológica, a teoria do sentido de vida. Onde para Frankl toda dor e todo sofrimento, por pior que ele seja, sempre tem um sentido. Nada é por acaso. E Viktor Frankl vai nos dizer que toda vida humana tem um sentido. Só que o nosso grande desafio
Aí ele tem um livro que retrata bem o que ele viveu, que é a busca pelo sentido. É essa busca que a gente precisa. Se eu não sei o sentido da minha vida, Viktor Frankl vai nos dizer, nesse momento, agora, eu tenho que encontrar ele. Alcançar esse sentido. Se conectar com isso. Que ele é pessoal para cada um de nós. Não é igual. É único. Só que Viktor Frankl vai nos dizer que o sentido da nossa vida, apesar de ser diferente para cada um de nós, tem algo que é comum a todos. É igual para todos. Que é o sentido da nossa vida sempre, sem exceção, vai estar vinculado com o ato de servir. Não é ser servido. Não é se beneficiar. É servir. É doação. Sempre vai ser algo que vá além de mim mesmo. Por isso que a gente possa nos colocarmos em ação, nos colocarmos em movimento, agirmos, sair desse lugar que muitas vezes nos aprisiona e fazer, realizar tudo aquilo que está ao nosso alcance. Uma palavra às vezes salva uma vida. Um abraço, um olhar salva uma vida em dias tão difíceis, onde o suicídio está aí como uma nova pandemia, de crianças a idosos. E às vezes está do nosso lado acontecendo e a gente não tem a capacidade de perceber. Que possamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para sentir. Sair de si mesmo e se conectar com a dor do mundo. E aí estará a cura para as nossas próprias dores. O preenchimento dos vazios mais profundos que ainda persistem em nós. As nossas dores mais significativas serão realmente amenizadas, minimizadas, ou quem sabe, curadas por esse ato de doar-se. Ao fazer isso, a vida nos leva, nos conecta com um outro sentimento, que é um pré-requisito básico quando o assunto é felicidade, que é o sentimento da gratidão. Martin Seligman, o pai da psicologia positiva, ele vai nos dizer que não é a felicidade que nos torna gratos, é a gratidão que nos torna felizes. A gratidão é o caminho, porque ao fazermos um trabalho que vai além de nós mesmos, a gente se conecta com dores, com problemas, com adversidades. E com isso faz com que a gente olhe para a nossa vida de um outro jeito, de uma outra forma. Você começa a valorizar os presentes que a vida te dá, que às vezes passam despercebidos. Você começa a valorizar a casa que você tem, humilde, pequena, alugada, de madeira, de concreto, não importa. Quantos não estão aí? Na chuva, no frio, no relento, embaixo de marquises, em viadutos. Dramas acontecendo. Países em guerra. Até ontem tinha suas casas, tudo normal. Do nada caiu uma bomba ali. Para onde eu vou? Pais mortos, filhos mortos. Sem ter para onde ir, o que fazer, o que comer. Aí eu começo a valorizar as pequenas coisas. As coisas mais simples. A gente começa a entender que a felicidade está nas coisas mais simples da vida. Começa a valorizar o meu trabalho. Quantos e quantos aí desempregados, sem ter uma renda. Imaginemos a dor de um pai, sem ter condições de levar o alimento. O alimento da nossa mesa, que é tão farto. E tem pessoas que não têm. Imaginemos a dor de um pai ao ver o filho com fome. E não ter o que dar, literalmente. E essa é uma realidade que não é só na África ou em países subdesenvolvidos. É aqui. Muito perto.
Existe, é real, acontece. Aí eu começo a agradecer a minha saúde. Pernas que andam, braços que trabalham, cabeça que pensa, olhos que enxergam. Quantos não estão aí? Acamados, no leito de morte. Dariam todo o dinheiro do mundo que acumularam para ter mais tempo, mais qualidade de vida. E às vezes o tempo acabou, literalmente. Pelo menos nessa existência. E lidar com a finitude da vida não é fácil. Principalmente quando é uma vida não aproveitada. Quando é uma vida sem sentido, pautada em valores transitórios, valores efêmeros, superficiais, banais, tempo perdido. E nós, todos nós ainda temos tempo. Que a gente possa aproveitar da melhor forma. Valorizar e reconhecer enquanto estamos a caminho. Enquanto estamos aqui. Juntos nesse processo. Fazer o nosso melhor. E nos perdoar também pelos erros cometidos. Porque errar é do jogo, errar é parte do processo. Não tem como viver uma vida sem erros, isenta de erros. Não tem. A gente possa aprender com os nossos erros. Porque o erro tem uma função psicológica, ele te conduz ao acerto. O problema é repetir os mesmos erros. E possamos não fazer isso. Então que a gente possa agradecer pelas infinitas bênçãos que a vida nos dá. Que a gente possa agradecer pela nossa família. Com problemas, com dificuldades, com adversidades. É isso. Aquela família do comercial de margarina lá, todo mundo bem, acordando feliz. Não existe. É utopia, é algo... Se existe, eu não conheço. Olha que eu atendo bastante pessoas. Porque família é desafio. Somos imperfeitos educando imperfeitos. Estamos ali se burilando. Crescendo nesse processo. Amadurecendo. E é isso. Apesar das dificuldades, eu escolho ficar. Apesar das dificuldades, eu escolho amar. Porque amar é uma escolha. Amar é uma escolha de cada um. Apesar das diferenças, das divergências, das adversidades, eu escolho ver o melhor que há no outro. Aí eu agradeço a família que eu tenho. Quantos e quantos não gostariam de ter alguém? Aquele filho que já se foi, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão. Embora a gente saiba que é só uma instância temporária, né? Bênção da doutrina espírita. Mas é difícil lidar com as perdas. É doloroso. Então que a gente possa aproveitar. Aproveitar o tempo que a gente tem, aproveitar as pessoas que a vida coloca do nosso lado e dar aquilo que tivermos de melhor. Diante disso, das infinitas bênçãos que Deus nos proporciona, esse é o nosso dever. O nosso melhor. Tudo que formos fazer, que a gente possa fazer da melhor forma possível. Buscando a excelência naquilo que a gente faz. Desde as coisas mais simples às coisas mais complexas. Porque todo trabalho é importante. Toda atividade é necessária. E que a gente possa dar o devido valor àquilo que a gente faz. E quando a gente faz com amor, a gente faz bem feito. Fazer o nosso melhor é o compromisso assumido com Jesus. E aí, eu me lembro de uma história. Essa história é uma história real. Aconteceu nos Estados Unidos, década de 90. A mãe está no hospital. O médico chega para ela e diz: Senhora, não há mais nada que a gente possa fazer. Ele já não responde mais à medicação, quimioterapia já não adianta, só vai causar mais sofrimento. A gente
gente fez tudo que estava ao nosso alcance. A mãe, desesperada, diz: mas doutor, faça algo. É meu filho, o meu único filho. O médico, extremamente humano, diz: senhora, somos apenas médicos, não somos Deus. Fizemos tudo. A mãe chora. Chora nos braços daquele médico que a acolhe. Naquele momento de dor tão difícil. Acredito que não há nada mais difícil do que superar o desencarne de um filho. E quando ela consegue recobrar suas forças, lava o rosto e vai até o quarto. Chegando lá, o pequeno Bill, de apenas 6 anos, está acordado. Ao vê-la, ele diz: mamãe, tá perto, mamãe? Que isso, filho? Mamãe, tá perto? Tá perto. Quanto tempo, mamãe? Filho, o tempo é o tempo de Deus. Só Ele sabe. Quanto tempo, mamãe? Até sexta-feira, viu? O médico deu até sexta-feira. Ah, que pena. Como eu gostaria de ficar mais, mãe. Queria crescer. Eu ia cuidar de ti. Eu ia retribuir todo esse amor que tu me deu. Mas eu tô feliz. Eu tô feliz porque eu tive a melhor mãe do mundo. Eu tive todo o amor que eu precisava. Eu senti isso em vida. Então eu tô feliz, mãe. E quero te ver bem, tá? Eu quero te ver bem. A mãe perguntou: filho, tens algum desejo? Alguma vontade, algum sonho, qualquer coisa? Diga que eu farei o impossível para tentar realizar. Bill pensou um pouco e respondeu: eu tenho uma vontade, eu tenho um sonho sim. Mas é algo impossível, mãe. Nem te estressa. Não vai rolar. Tá tudo bem. O que é, meu filho? Fale. Eu tenho um sonho de ser bombeiro. Ah, eu vejo aqueles filmes, vontade de apagar incêndios, salvar vidas. Mas tá tudo bem, mãe. Tá tudo certo. A mãe pegou aquela ideia, saiu do quarto, pensou mais um pouco, disse que veio aquela ideia. Do nada. Do nada. A gente sabe que do nada, nada é, né? Ela pegou o telefone e ligou para a corporação da cidade. O corpo de bombeiros. Eu queria falar com o comandante. É ele, senhora. Pode falar. Senhor, aqui é uma mãe. Uma mãe que está perdendo o seu bem mais precioso. Meu filho está morrendo. Os médicos deram até sexta-feira para ele. Só que ele tem um sonho. Ele queria ser bombeiro. E eu queria te pedir um favor. Se o senhor pudesse enviar até aqui ao hospital um de seus comandados vestido como bombeiro, para que ele pudesse ter esse momento. O senhor pode fazer isso? O comandante pensou um pouco e respondeu: senhora, eu posso fazer muito mais. Na próxima quarta-feira, eu formarei uma turma de bombeiros comunitários. E se a senhora me mandar as medidas dele, eu já vou mandar fazer a roupa dele agora mesmo. Mas, de qualquer forma, eu irei hoje aí, para conversar com ele, pessoalmente. Mas eu quero que você diga para ele, agora, que ele não pode morrer antes da próxima quarta-feira. Ordens do comandante. A mãe desligou o telefone. Não acreditava no que estava acontecendo. Ela vai até Bill e conta a novidade. E Bill transborda de alegria. E por incrível que pareça, ele melhora. Porque é assim que a gente funciona. É do psiquismo para o corpo físico. Ele fica corado, mais fortalecido, mais disposto. Aquela tarde o comandante foi lá, conversaram por horas e horas, tiraram as medidas, combinaram como é que seria a cerimônia. Bill estava radiante. Passou aquela segunda-feira, passou a terça, passou a quarta, passou a quinta. Chegou a sexta, que era a data limite dada pelos médicos, que ele morreria. Passou super bem. Sábado, domingo, segunda, terça, eis que chega a quarta. O grande dia. Bill mal conseguiu dormir aquela noite.
vestido como bombeiro, capacete, roupa, bota, machadinha, traje completo. A mãe, fotos e mais fotos. Que alegria. Bill não saía da frente do espelho. Ao ir para a corporação, aquele corredor, dezenas de pessoas. Os quartos se avolumaram, batendo palmas. Bill estava se sentindo o cara. Ele passa cumprimentando todo mundo. E vai. E vai pro evento. Chegando lá na ambulância, junto com os paramédicos, uma dezenas de outros bombeiros lá estão. Bill, o menor de todos eles. Ele canta o hino nacional, com a mão no peito, faz o juramento, jura que daria sua vida a salvar outras vidas, a dar o seu melhor, hastia a bandeira, e junto com o comandante ele recebe a medalha, que o nomeava um bombeiro de verdade. Que alegria, que momento. Não existe uma única alma naquela plateia que não esteja emocionado com aquela cena. Ao ver Bill radiante, recebendo os cumprimentos dos seus colegas, ele literalmente era um bombeiro de verdade. Ao final, se despedindo dos seus colegas, já se organizando para voltar para a ambulância, para voltar para o hospital, eis que toca a sirene da corporação. O comandante vai ver, percebe que é um pequeno foco de incêndio. E ao ver Bill retornando para a ambulância, ele grita: "Bombeiro Bill, aonde você vai? Temos um incêndio a apagar. Temos trabalho." Bill não acredita. Ele vai apagar um incêndio de verdade. E ele vai. Do lado do comandante sentado no carro. As sirenes abertas, ligadas. Ele chega até o foco de incêndio. Ajuda o comandante a esticar as mangueiras e, segurando firmemente ela com seu comandante, ele apaga aquele incêndio. Que alegria. Que momento. Ao final, ao chegar na corporação novamente, ao se despedir do seu comandante, Bill ainda pergunta: "Comandante, como eu fui no meu primeiro dia?" O comandante responde: "Bill, você foi o melhor. Obrigado." E aquele abraço que não precisa palavras, que fala por si só. Abraço de alma com alma. Ali, eles se despedem. E Bill retorna. Retorna para o hospital feliz. Realizado, sonho realizado. Ele era um bombeiro de verdade. Passa-se 2 dias. A mãe liga para a corporação: "Comandante, é o bombeiro Bill. Chegou a hora. Ele está morrendo. Está agonizando nos momentos finais. Eu queria te pedir um último favor. Sei que você já fez tanto por ele, mas eu queria, se fosse possível, que o senhor enviasse até aqui um de seus colegas para que ele pudesse se despedir. O senhor pode fazer isso?" O comandante respondeu: "Senhora, eu posso fazer muito mais. Avisa a direção do hospital que chegaram aí 4 carros da corporação, com as sirenes abertas. Deixe a janela do quarto aberta, que esticaremos as escadas e entraremos por ela." E assim foi feito. 5 minutos depois, 4 carros, 11 bombeiros, entram pelas escadas, fazem um semicírculo em volta da cama de Bill, já agonizando nos momentos finais. E o comandante, ao lado da cama, segura a sua mão e diz: "Bombeiro Bill, eu te libero dos compromissos assumidos. Tu cumpriste a sua missão lindamente, bravamente. Tu nos ensinaste o valor da vida, a valorizar os pequenos momentos, as pequenas conquistas, a simplicidade do viver, a importância de viver. Obrigado, bombeiro Bill. Segue teu caminho. Diga ao chefe lá em cima que nós vamos continuar aqui a salvar vidas em nome dele. Agora vai, bombeiro Bill. Vai em paz." Naquele momento, um leve sorriso estampa a face de Bill. Uma lágrima escorre do canto direito do seu olho. Um último suspiro. E ele se vai. A tristeza toma conta de todos.
um dos bombeiros que estava com a corneta nas mãos toca a música fúnebre, a música que é tocada nos campos de batalha, quando morre o melhor. E todos, extremamente tristes, retornam para a corporação em silêncio, porque um deles havia partido. Só que muito além, uma festa está acontecendo. Retorna à pátria espiritual o fabuloso e espetacular Bombeiro Bill. Todos nós podemos fazer mais. Como comandante nessa história, ele poderia ter feito aquilo que lhe foi solicitado, aquilo que lhe foi pedido. E ao fazer isso, estava fazendo algo significativo, algo impactante. Só que eis o segredo da vida. Ele podia fazer mais e não se omitiu. Ele fez, deu aquilo que ele tinha de melhor. De melhor. E esse é o convite a cada um de nós. Que possamos dar o melhor de nós. Possamos dar o nosso máximo em tudo aquilo que formos fazer. Que possamos dar o melhor de nós nas nossas relações. Sendo o melhor pai que pudermos ser. A melhor mãe que pudermos ser. O melhor irmão. O melhor amigo. O melhor ser humano.